como estava acontecendo o ano passado, nós temos feito alguns convites para participar aqui do nosso programa, os vereadores que foram eleitos, né, para essa gestão. E hoje nós convidamos, ele está aqui já nos estúdios, o vereador eleito aqui em Porto Ferreira, o Gideon dos Santos. Gideon, boa noite, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Inovadora. Boa noite, Osni, obrigado pelo convite, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Quero agradecer a todos por essa oportunidade da gente poder expressar um pouco dos nossos projetos, do nosso objetivo na política ferreirense. Quero agradecer primeiramente a Deus pela saúde, pela força, pela oportunidade e cumprimentar todo com a paz do Senhor os evangélicos que estão ouvindo, aos cristãos, e que seja uma entrevista de bênção, de paz e de realidade nos nossos fatos e na nossa conversa. Vamos começar então a nossa entrevista para que as pessoas conheçam, né, quem é o Gideon dos Santos. Eu queria que você falasse um pouco de você. Tudo bem, meu nome é Gideon, sou filho de Lorival e Aparecida, marido de Jucimar e pai do Lucas de 3 meses, graças a Deus, com muita saúde. Tá aí uma benção. Ferreirense, nasci em Porto Ferreira, e um rapaz lutador, trabalhador, funcionário público há 10 anos, já estamos nessa área, na área da saúde, trabalhando como motorista, oficial motorista, levando pacientes para as cidades vizinhas. Esse é o Gideon, honesto, trabalhador e muito participativo com a comunidade. Gideon, como que foi a sua trajetória política aqui em Porto Ferreira? Como que tudo começou? A trajetória começou há 5 anos atrás. A gente não tinha um objetivo de sair candidato há 5 anos atrás, mas com conversa entre amigos, pois sempre participei de assistência, sempre ajudando as pessoas, às vezes com muito, às vezes com pouco dentro da nossa possibilidade. E fui convidado a participar, a entrar num partido, a me filiar a um partido na época, PSL, Partido Social Liberal. E através desse convite fiquei pensativo, falei porque a política a gente sabe que não é fácil, que é um ramo difícil de seguir, que é um trabalho árduo em cima daquele político, até mesmo na cobrança de pedir o voto para o eleitor, às vezes você escuta as coisas que você não está preparado. Então, colocando o pé no chão, falei, orei a Deus também, falei, Senhor, se for da tua vontade, vamos lutar para isso. E resolvi enfrentar mais essa batalha por esse convite que tive. Empreendei esse cargo político. Você concorreu 2 vezes, é isso? 2 vezes, é a segunda vez. Então, em 2012, com 385 votos, obtive esses votos, achei uma votação expressiva por ser uma primeira candidatura e vi que realmente o cidadão ferreirense acreditava no meu trabalho, acreditava no Gideon, pela pessoa que é, pelo respeito que tem a todas as pessoas da cidade de Porto Ferreira. Então vi que tinha grande possibilidade de ser eleito. Esse foi o primeiro ano. E nesses 4 anos a gente vem trabalhando, conversando, explicando, mas não prometendo, não fazendo promessas que vai doar isso, que vai dar aquilo, não. Fazendo o que é a nossa realidade, o que a gente pode fazer de verdade, não um mundo de promessas. E chegou no ano agora de 2016, mas aí decidi sair de novo, a reeleição, né? Falei, vamos sair, segunda vez, né? Reeleição não, segunda vez como candidato, e obtive 545 votos, com muito trabalho, muita garra, um convite também com o Rômulo Ripa, já não estava mais no PSL, fui para o PSD, o partido do nosso prefeito eleito hoje. Então, nessa parte peguei e falei, não, vamos acreditar num trabalho sério e honesto, numa novidade, numa nova intenção, pelo 385 votos que tive na primeira, falei, acredito que possa melhorar. E saindo às casas, conversando, explicando os projetos, as nossas intenções políticas, chegamos a um acordo com as pessoas, conquistando o voto, e com isso consegui esses 545 votos, e hoje está aí o resultado, o Gideon está eleito. Bom, eu sempre perguntei isso, Gideon, para os outros entrevistados, né, os outros vereadores eleitos também que já passaram aqui pelos estúdios, né, eu fiz essa mesma pergunta, a qual eu te faço agora. Você tinha certeza que você seria eleito nessa eleição? Osni, a política, na realidade, ela é uma incerteza.
não é? Porque você conta com votos, com as pessoas que acreditam no seu trabalho e que confiam em você. E para você conquistar pessoas que às vezes você não conhece, para passar uma confiança de 4 anos, que não é de um dia, que não é de 5 minutos, são 4 anos nas suas responsabilidades, que você vai responder pelo município. Então, não é fácil isso aí. Então, peguei e falei assim, olha, eu vou sair, tinha um pouco, era um dos nomes cotados, pela coligação que estava, pela articulação que fizemos para conseguir a eleição. Então, certeza 100%, eu acredito que nenhum candidato que foi eleito teve, mas a gente já tinha uma grande esperança nisso. Não porque a gente sou melhor que um, melhor que outro, não. Mas pela coligação, porque a política em si ela é uma matemática de votos. Você tem que estudar, ver para onde você vai, onde você tem possibilidade de ser eleito. E vi que no PSD eu tinha grande possibilidade de ser eleito. Então, não tinha certeza, mas já sabia que tinha uma grande possibilidade. E você acabou sendo eleito, né, para essa gestão, né, Gideão, pessoal, como você disse, funcionário público, pessoal bastante conhecido também na cidade. E quando você foi eleito, né, que saiu lá a confirmação que você havia sido eleito, ou durante a sua campanha, quais foram as suas prioridades, assim, com os eleitores? O que você falava? Se você fosse eleito, o que você ia trabalhar para fazer? A minha prioridade foi falar a verdade e respeitar. Isso foi a nossa prioridade. Alguns prometem muitas coisas, eu saí com o pé no chão, com projetos fáceis, baratos, que não é difícil do município colocar em prática. E o eleitor acreditou nisso, porque sabe que tem possibilidade. Quando você promete o impossível, aí é complicado você conseguir o voto do eleitor. Mas quando você fala daquilo que você tem possibilidade de fazer, que você coloca numa realidade, na ponta do papel, ó, é desse jeito, dessa forma que vai funcionar esse projeto. Então, porque a gente não sai para a rua com todos os projetos do mandato inteiro. Você sai com uma ou duas prioridades. Então foi o que eu saí. A primeira prioridade foi o projeto de esporte nos bairros. Falei muito com as pessoas, porque o que acontece, Osni? Esse dia em entrevista eu comentei o mesmo projeto, porque essa foi uma das prioridades que eu tenho e tenho certeza, com fé em Deus, vamos conseguir colocar em prática. Esporte no bairro, porque os adolescentes e as crianças hoje estão um pouco abandonadas. Vamos colocar aí pelo setor público? Sim, porque às vezes são esquecidos na parte de esporte, porque de manhã a criança vai na escola, o adolescente vai para a escola e o segundo período fica na rua. E vice-versa, à tarde na escola e de manhã na rua. Quando eu digo na rua, eu quero que o ouvinte não entenda que o filho está jogado na rua, não, de jeito nenhum, longe de mim falar isso aí. Mas eu falo o seguinte, ele está à mercê de qualquer coisa, porque o pai, quando trabalha, o filho fica em casa. Geralmente ele fecha a porta, mas o filho sai para brincar com os amigos na rua e fica vulnerável à violência, ao tráfico, à condição que nós estamos hoje em nosso país. Não vamos falar de Porto Ferreira, vamos falar de nosso país. Então, pensando nesse fato aí, um projeto barato seria o que é? Os projetinhos na escola, porque o transporte, a prefeitura já tem o transporte para levar esses meninos para um projeto. A quadra de esportes, a prefeitura já tem. Professores, falta, mas as faculdades precisam de estágios. A gente consegue um convênio com estágio com a faculdade, porque com a prefeitura, para que a gente consiga ter esses professores. Porque o estágio é obrigatório, a faculdade exige, então muitos estão interessados em dar aula. Até tem alguns amigos meus que se oferecem, que são formados em educação física, e se oferecem a ajudar projetos, a cuidar de crianças em meio período, que estão à disposição, por causa que vê que a situação está complicada mesmo e acredita nesse projeto. Porque vê que as crianças na rua, as crianças na esquina, enquanto mais o tempo passa, estamos vendo crianças cada vez mais novas na esquina. Antigamente a gente via meninos de 16, 15, 14 anos, você como policial sabe disso. Hoje a gente já vê crianças... 9 anos, né? A gente tem relatos de crianças de 9 anos. Criança de 12, 10, 9 anos nas esquinas. Às vezes o pai quer essa criança lá. Não, às vezes o pai está trabalhando, não sabe que a criança está passando por esse processo. E a criança, o pai sai para trabalhar, a criança vai para a esquina. Aí dali a pouco o que acontece? Qual é o resultado disso? Daqui a pouco a criança nem estudando está mais. Então, se ele passar meio período
no projeto e meio período na escola, vai estar bem acompanhado, porque o terceiro período estará com o pai. E o filho, infelizmente, Osnia, nossas crianças, nossos adolescentes, escutam muito mais o amigo da rua do que o pai. Verdade. Entendeu? Só que o que eu consegui ver nos estudos que eu fiz, que ele escuta muito mais o professor de educação física do que o próprio pai também. É uma matéria, né? Isso, porque muito. O professor de educação física fala para a criança, né? O pai, vamos colocar primeiro o pai fala para a criança, olha, 2 minutos quietinho ali naquele canto ali. É 1 minuto, a criança já está correndo, já está bagunçando, não com falta de respeito, mas sim, é que é a liberdade que ele tem com o pai. E o professor de educação física, se falar, eu já fui criança, já estudei, o professor que foi vereador já, Serginho Martins, ele sabe muito bem disso, foi meu professor, quando eles falavam assim, olha, 15 minutos parado ali, senão ninguém joga, ninguém participa da atividade esportiva, não escutava ninguém falar nada os 15 minutos. Então a gente vê que o professor de educação física tem uma grande influência sobre a criança e o adolescente. E para as meninas também, tem muitos projetos de crochê, essas coisas que são projetos baratos. Então qual seria o gasto da prefeitura, o maior gasto da prefeitura hoje? Sim, combustível, o funcionário para levar as crianças no projeto? Sim, vai ter um certo gasto. Mas seria a alimentação. E a gente sabe que a alimentação não é tão cara quanto você conseguir um ônibus, não é tão caro quanto você construir uma quadra. É um pouco mais barato. E temos também um apoio do Instituto Paulo Freire de Campinas, que vai estar nos auxiliando nesse projeto. Mas para isso, vou contar com meus amigos da casa, da Câmara Municipal, para que a gente consiga colocar em prática. Esse foi um dos projetos que eu coloquei mais em prática, porque eu gosto muito de projetos sociais. E um outro projeto que a gente fala muito em Porto Ferreira é trazer um albergue para Porto Ferreira. Isso eu acho que é um projeto interessante para se pensar junto com os companheiros da Casa de Lei, da Câmara Municipal, porque hoje o que a gente vê? Muitos andarilhos na rua pedindo, a gente não tem condição você sair com a sua filha na praça hoje, porque se você vai com a tua filha, tu tem que ir em clube, tem que ir em lugares privados, lugares fechados, porque se você pegar sua filha e for na praça, chega um, pede dinheiro, e se você não dá, acaba te xingando, aí um tá urinando na árvore, na praça, ali você não tem liberdade mais para andar no espaço público, um espaço que é nosso, mas a gente não tem liberdade para andar. Então eu acho que Porto Ferreira precisa, isso é um presente para Porto Ferreira, a gente para pensar. Então vou estar conversando com os amigos da Casa de Lei, para que a gente consiga colocar esses 2 projetos em prática. Não muito demorado, o mais rápido possível, porque Porto Ferreira precisa, isso é uma necessidade para nós, com esses andarilhos, com essa turma que está na rua. Muitos vêm da região e param aqui em Porto, por quê? Porque aqui, ultimamente, vem aceitando quase tudo, né? Turma para, vem... É pela margens, né, da rodovia Anguera também, né? Eles acabam... mas se tiver um projeto sério, onde tem abordagem desses andarilhos aí, não falo, ninguém vai maltratar ninguém, sim, não, mas chega a tratar com humanidade, porque todos nós temos direitos, somos humanos, respeito ao próximo, mas tratar, toma um banho, descansa, dá um alimento e manda para a próxima cidade ou para a sua cidade, se o município tiver condições. Então, acho que um trabalho, uma união com a promoção social, a gente consegue fazer esse trabalho, sim. Gostaria de agradecer a participação pelo 3585-2211 da dona Nair, lá do bairro Santa Marta, está ouvindo o programa. Obrigado, viu, dona Nair, pela audiência. Deus abençoe. Feliz 2017 para a senhora. Ela faz um comentário aqui, viu, Gedeon, a respeito do... Você estava falando dos projetos sociais, e ela fez um comentário aqui a respeito do projeto Segundo Tempo. Diz que os netos, eles participaram, gostaram muito, e ela até sugere para que você, né, você agora vereador, também possa incentivar para que o projeto permaneça em Porto Ferreira. Você conhece o projeto, Gedeon? Sim, primeiramente, obrigado pela pergunta, dona Nair, pela participação aqui com a gente. É um prazer responder essa pergunta. O projeto Segundo Tempo é um projeto do governo federal, um projeto muito bom, que alguma gestão passada ele abrangiu um número grande de crianças e acabou, na gestão anterior agora da ex-prefeita, acabou diminuindo um pouco o número de crianças por falta de recursos do governo federal. E foi um projeto que diminuiu um pouco, né? Então, a gente tem intenção, dona Nair, de um projeto que cresça.
Então o Instituto Paulo Freire é um projeto que vai andar lado a lado com a gente, é de Campinas, um deputado federal, e estará nos apoiando num projeto que só vem a crescer, que só vem não a ter essa variação de aumenta e diminui, entendeu? Mas o projeto Segundo Tempo é um projeto interessante. Eu já conversei esse tempo atrás com um amigo meu, e ele falou me explicou por que o projeto diminuiu, porque o projeto aconteceu situações de diminuir o número de crianças. E nós vamos lutar também para que esse projeto volte a ser grande em Porto Ferreira, mas o projeto Segundo Tempo é um projeto que recuperou muitas crianças, Ani. É um projeto que meio período na escola, meio período na rua, embora esse projeto meu é um pouco similar a esse, igual o Instituto Paulo Freire é um pouco similar a esse também, trabalha em cima das crianças. Vamos lutar de novo por esse Segundo Tempo e vamos trazer um projeto paralelo, porque eu acredito que 2 projetos andando lado a lado, o benefício maior para o município, dona Nair. Entendeu? Então essa é a minha resposta. Conheço um projeto interessantíssimo, um projeto muito bom do governo federal que foi implantado em Porto Ferreira nesses últimos, acredito, 10 anos foi implantado, ou 12 anos, se não estou enganado, o tempo certo. Muito bem, vamos... Nossa, até engasguei. Bom, Gideon, esses projetos, né, como você disse, Segundo Tempo, existiam também outros projetos aqui em Porto Ferreira importantes, né, e você também pretende priorizar isso, então, como você já deixou claro. Sim, a nossa prioridade seria esse projeto, a prioridade, porque foi um dos meus nichos de campanha foi esse. Só que nós vamos trabalhar por mais áreas, né? Então a gente fala que a gente vai focar um pouco mais nesse projeto para até que a gente implante esse projeto mais rápido em Porto Ferreira. Aí a gente vai estar lutando por outras áreas também. Acredito que na área da saúde eu sou motorista da saúde, trabalhei durante 5 anos lá como motorista, ajudando no transporte de pacientes. A gente vê que a necessidade é muito grande em período de marcar exame é muito extenso, entendeu? Marcar cirurgias está um período muito extenso. Isso é um problema que não é do dia para a noite para ser resolvido. É um problema que vai a médio prazo. Não vamos falar a longo prazo, porque a longo prazo eu acho que é muito tempo. Mas a médio prazo eu acredito que a gente consiga resolver esse problema da saúde também, trabalhando lado a lado com o departamento e com o prefeito, com a prefeitura e com os amigos da Câmara Municipal, que foi prometido, quando todos foram eleitos, uma unidade, a gente se unir e trabalhar em prol do município. Quem trabalhar em prol do município, eu acredito que todos os vereadores estarão lutando pelos mesmos objetivos. Então, eu acredito que não vai ter muita barreira para que a gente possa trabalhar com liberdade em cima de todos esses projetos. Gideon, quando durante a campanha, o que você ouvia mais da população nas ruas? O que a população mais reclamava para você? A gente ouviu muita reclamação sobre segurança, que acredito que é um problema nacional, só que um dia eu falei em um comício que é um problema nacional, mas nós não moramos no Brasil, nós moramos em Porto Ferreira, somos brasileiros, entendeu? Moramos no país Brasil, mas a nossa casa é Porto Ferreira, então temos que cuidar da nossa casa, começar por aqui, entendeu? Porque muitas vezes um olha e fala, mas Pirassununga é violento, Santa Rita é violento, tal lugar é melhor para eu morar. Só que a gente mora em Porto Ferreira, então a gente não pode se espelhar em outros lugares e tem que pensar em organizar a nossa casa primeiro. Vou falar São Paulo é perigoso, a proporção do tamanho de São Paulo com Porto Ferreira, mas não é, gente, a violência em Porto Ferreira está muito grande. Infelizmente, estávamos conversando antes sobre isso, o efetivo é pequeno, a gente entende, a polícia militar não está deixando de fazer o seu trabalho, a guarda municipal não está deixando de fazer o seu trabalho. Mas escutamos muito sobre segurança. Sim. E escutamos muita coisa sobre os buracos na cidade. Infelizmente é um problema que dá para ser resolvido, sim. Não sei em quanto tempo também, porque assumindo agora, a gente passa a tapar melhor do que as coisas do orçamento, melhor do que pode ser feito. Mas escutamos falar muito sobre as ruas abandonadas de Porto Ferreira, os matos. Isso eu escutei falar muito aqui na cidade. Eu até li alguma coisa essa semana, Gideon, a respeito desse problema de buracos nas ruas, né, mau estado de conservação. Até eu não me lembro quem havia sugerido a reativação daquela usina de
não sei se você lembra, existia uma usina asfáltica, né, na que poderia ajudar, né, não sei. Isso, eu até achei muito interessante essa postagem, né, desse morador, né, sugerindo novamente que aquela usina, né, asfáltica ela fosse retomada, que ajudaria muito, né, nesse processo de tapa-buraco. Sim, né? A usina asfáltica ela está parada há algum tempo, a gente não sabe o motivo ainda, porque antes não cabia a nós fiscalizarmos a situação, não que não cabia a nós, sim cabia, mas a gente não tinha a liberdade e o acesso suficiente a esses problemas, porque quando você passa a ser um vereador, você passa a ser um pouco mais respeitado dentro dos órgãos municipais. De você chega, você acaba pede sendo o agente fiscalizador. Isso, né? Você é um representante do povo. Você não é um cidadão que chega lá e questiona, entendeu? Que as pessoas olham para você e falam, eu não vou falar nada para esse rapaz, não. Então, quando você é um vereador, você acaba sendo um pouco mais respeitado. Então, a usina eu já fui lá várias vezes, conheço aquele lugar, é um lugar muito bom. E se reativar ela, com certeza, uma grande... Não tudo, mas seria uma grande solução para o asfalto Porto Ferreira, sim. Agora, 8 horas e 42 minutinhos, então, vamos falar da composição da Câmara Municipal, né? A maioria dos vereadores novos, assim como você, né? Primeira gestão. Como que ficou composta nessa gestão, né? Nesses dois... É biênio, né? Na verdade, isso, né? Biênio, nesse primeiro biênio, como ficou a composição da Câmara? A composição da Câmara, o presidente da Câmara, Miguel Bragioni, muito merecido também. Estava concorrendo ele e o Alan João, rapaz muito inteligente, o Alan, rapaz muito bom. Foi uma eleição bem acirrada dentro da Câmara Municipal, mas o Miguel obteve êxito nessa votação. Mas se fosse qualquer um dos dois, eu acredito que trabalharia para Porto Ferreira crescer e melhorar junto com o Executivo. A vice-presidência, Ismael Miguel, vereador Ismael Miguel, menino bom também, cristão, foi eleito pelo povo e acredito como vice-presidente, vem num trabalho legal, ele é do Democratas. Sim. O Miguel, ele é do PP, presidente do PP, e o primeiro secretário veio o Renato Rosa, que é também muito capacitado, cristão também. Então, na composição da mesa da presidência, já temos 2 cristãos, que é o Ismael e o Renato Rosa, e o segundo secretário, o Gustavo Braga Colosse, né? Que também muito capacitado para a função. Eu acredito que a composição da mesa vai ser bem interessante nesse primeiro biênio. Lembrando também, né, Gideon, você acaba sendo o líder do governo na Câmara? Sim, porque fui eleito pelo PSD, o partido do prefeito, entendeu? Então vamos ser líder do governo, com liberdade para questionar em questões que, se não acharmos viável ao município, iremos sentar, debater, porque às vezes a turma fala, o líder do governo tem que concordar com tudo que o executivo manda, com tudo que o prefeito manda, o que está no legislativo, então ele é obrigado. Não é, a gente tem liberdade de sentar, conversar o que é bom para o município, estaremos de acordo, o que não é bom para o município, também estaremos contra. E nessa composição, Osni, gostaria de deixar claro para você também que temos 2 cristãos na bancada da presidência, eu como líder do governo, e o Kiko Mecânico também, que foi eleito como cristão. Então essa eleição foi uma bênção para nós evangélicos, para nós cristãos, e acredito que vai ser uma Câmara muito honesta, uma Câmara muito unida, sim. Eu até eu entrevistei o seu Renato e também eu já tive, né, aqui nos estúdios entrevistando o seu Renato e também o Ismael. E eu acabei até comentando, né, que pela primeira vez Porto Ferreira tem a sua bancada evangélica, né, Gideon? O que a união de vocês 4, o que vocês pretendem fazer somente para o povo cristão, né? Porque a gente sabe que houve muito questionamento, mas nunca acontece evento gospel, nunca acontece evento cristão no município, né? São raras as ações, né, que acontecem. Vocês pretendem trabalhar, né, unidos para mudar isso? Sim, Osni, eu gostaria de deixar claro, sim, a gente usou mais ou menos o termo bancada evangélica cristã.
Sim. Porque todos somos cristãos. Sim. O evangélico é aquele que tem uma religião, que ele frequenta uma entidade evangélica. Então nós somos evangélica cristã, porque cristão é aquele que segue a palavra conforme a vontade de Deus. Então colocamos esse nome. E nesses 4 anos, eu vou falar dos 4 anos, não vou citar para trás, nos 4 anos, tivemos um grande apoio da prefeitura em algumas partes. Só que a prefeitura ficou falha em outros lados com os cristãos. Entendeu? A gente sabe que não somos melhor que ninguém, os cristãos não é melhor que ninguém, não merece mais do que ninguém, mas a gente gosta de uma igualdade social. Porque eu escutei várias vezes, lá a igreja está pedindo de novo, entendeu? Como se não fosse um cidadão. Porque a gente tem naquela questão, quando tem eleição, muitos vão lá na igreja pedir voto e fazer várias promessas. Desculpe, o cidadão ferreirense, a minha colocação, assim como vai na sua casa, vai no bar, vai em outro canto, vão nas igrejas também pedir o voto, entendeu? E não mais justo, depois que a igreja cobrar alguma coisa, eles voltarem lá para retribuir o voto, porque, querendo ou não, um voto decide uma eleição. E a gente tem intenção sim de evento gospel em Porto Ferreira, assim como tem a FEIF, assim como tem vários eventos. A gente não quer um evento grandioso que nem a FEIF, jamais, porque não tem condições de jeito nenhum, mas estaremos conversando com o executivo, com o prefeito, com a sua assessoria, para ver se tem a possibilidade de nos apoiar nesse esquema, porque a juventude cristã, ela não tem eventos. A juventude cristã, infelizmente, Osni, quando ela quer conhecer uma festa, ela acaba indo num baile, acaba indo em outro lugar, que não é o convívio dele. Eu estou falando nada contra os bailes, mas não é o convívio do cristão, que está do evangélico, que ele frequenta uma religião, o convívio dele está com o grupo evangélico. Então ele acaba indo em outros lugares para conhecer, eu quero conhecer uma festa, conhecer isso, aquilo, um show, tal, e não tem condições de ir para a região, ele acaba indo no baile para conhecer, e muitos deles acabam ficando lá. A gente sabe que a igreja é uma grande recuperadora de vidas, é uma grande recuperadora de dependentes químicos. Então a questão é essa, vamos trabalhar sim para que tenhamos evento gospel e um apoio para a igreja, quando a igreja precisar de alguma coisa, esteja nos procurando e a gente tenha condições de dar o suporte adequado para o nosso meio. Isso sim, não só para o nosso meio, para o cidadão ferreirense também, mas a gente estamos falando agora do mundo gospel, né? Entendi. Bom, 8h45, Gideon. Só voltar a esse assunto um pouquinho, que eu precisava te fazer uma pergunta a respeito dessa sua liderança do governo junto à Câmara Municipal. Você acha que você vai ter uma certa dificuldade ou não? O que você prevê, ou qual a sua projeção para essa gestão atual aí? O que você acha, como agora você tem essa responsabilidade também de ser o líder do governo na Câmara? Osni, quando você ganha uma eleição, você não tem noção do que você vai enfrentar. Você entra preparado, entendeu? Você entra com os pés no chão, é uma coisa que você almeja, porque você gosta de ajudar, você gosta de ver o crescimento, a evolução do município. Aí você entra, você não sabe o que você vai enfrentar. Aí quando você entra como líder do governo, você acompanha um pouco o que está acontecendo dentro do paço municipal, pelo motivo de você ser do lado do executivo. E não vai ser muito fácil pela situação financeira, pela situação que o município se encontra, não só o município, como eu falei, moramos aqui, mas nacional em si, mas temos que pensar na nossa cidade. Não vai ser fácil para trabalhar no início, mas acredito que com a unidade que todos prometeram lá atrás, porque a gente sabe que a renovação da Câmara Municipal foi 8 vereadores. Infelizmente, com a tragédia que aconteceu com o Gilson, foi 8 vereadores novos. Então entra em si uma mente nova dentro da Câmara Municipal. Ficaram 3 vereadores, um vai para o 3º mandato, e o Miguel para o 2º e o Dentinho para o 2º mandato. Então o vereador com mais experiência hoje lá é o Elcio Arruda, se a gente colocar no 3º ano de mandato. Então não tem aquele vereador tão velho assim, entendeu? Porque o Gilson em si, ele era uma liderança na casa. A gente sabe, se ele estivesse em vida, provavelmente ele seria o presidente da Câmara pela capacidade, porque está aí por 30 anos de Câmara, ele estava 20 e poucos anos, iria para o 8º mandato, né?
Então, pela liderança seria ele, a gente tem certeza disso, pela capacidade que ele sempre teve. Então chegou uma mente nova, uma inovação, o povo queria uma turma nova, e realmente hoje nós temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, porque, Osni, se a gente for pensar a renovação da Câmara Municipal, ela não vem gradativamente uma renovação igual teve agora. Geralmente troca um, troca dois, troca um, troca dois, e nessa aqui nós vimos que o cidadão ferreirense ele queria uma inovação, pela quantidade de vereadores que foram trocados. Foram bastante, apesar que abriram várias cadeiras, por uns saíram a vice-prefeito, outros não saíram porque assumiram alguns cargos, mas a gente vê que o povo quis uma inovação. Então acredito que não vamos ter tanto trabalho para trabalhar dentro da Câmara Municipal, não. Pode dificultar um pouco pela condição financeira do município. Entendi. Bom, Gideon, infelizmente a gente está com o tempo já quase estourando, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a sua vinda aqui na emissora, atendido o nosso convite. Com certeza o espaço vai sempre continuar aberto, né? Tendo alguma novidade, pode entrar em contato com a gente vai estar aqui para falar, né? E eu gostaria de deixar os microfones agora da Inovadora FM à sua disposição para você fazer os agradecimentos aí aos seus eleitores, toda a população, né? Então sinta-se à vontade. Sim, obrigado, Osni. Eu que agradeço por essa entrevista e me coloco à disposição ao momento que precisar da gente, para estarmos aqui como líder do governo, pelo nosso trabalho, para vir representar o executivo em algumas vezes aqui. Estarei à disposição e quero agradecer a todos os eleitores que confiaram em mim seus 545 votos e a todo cidadão ferreirense pela oportunidade de agora mostrar o nosso trabalho, por essa oportunidade de ajudar o município a evoluir, a ter uma evolução, porque o objetivo do vereador é que o município ganha. Se o vereador vai bem, a cidade vai bem. Agora, se o vereador vai mal, a cidade com certeza vai mal. Então, uma Câmara unida, que a gente sempre falou, e acredito que vamos todos bem e vamos trabalhar para uma Porto Ferreira melhor. Isso sim, porque ainda eu tenho 35 anos e entrou vereadores novos lá, entrou vereadores com 25 anos, então a carreira começa agora, entendeu? O trabalho começou lá atrás, mas a carreira começa agora, porque assim que você entra na política, todos têm intenção de continuar, não tem intenção de parar. Então, trabalhando bem, fazendo um trabalho sério, e o cidadão vendo que a cidade está evoluindo, que está crescendo, com certeza ela vai confiar em você novamente. Então, esse é o nosso objetivo, Osni, colocarmos à disposição do cidadão de Porto Ferreira. Então, a todo cidadão, deixo aqui o meu abraço, um bom fim de semana a todos, que Deus venha abençoar todos vocês, que tenhamos muita luz, muita paz, e é isso. Só lembrando, você já tem algum canal de comunicação que as pessoas podem, ou onde pode procurar? Tem alguma sugestão, alguma crítica ou elogio a fazer? Onde a população pode procurar o vereador, então, Gideon? Osni, eu tenho Facebook, aceito a todos também. Gideon Santos Facebook, vou estar fazendo o perfil 2, porque eu acho que já estourou o número de amigos. E também tem o site que está em construção, mas acredito que essa semana semana que vem já estará no ar já, que é Gideon Santos, www.gideonsantos.com.br. E também tem a Câmara Municipal, porque estaremos lá toda segunda-feira e também durante a semana em alguns horários pré-definidos. Cidadão ferreirense, se tiver alguma dúvida, pode chegar e perguntar, ou através do site. Ela vai ter o localzinho para deixar o seu e-mail, para deixar a sua pergunta, para que a gente possa responder com sinceridade e com trabalho sério. Gideon, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos continuar acompanhando o seu trabalho, o trabalho de todos os vereadores, do Executivo, Legislativo, durante essa gestão aqui em Porto Ferreira. Deus abençoe, Gideon, obrigado e até breve, né? Vou falar até breve, que com certeza nós o convidaremos de novo para falar sobre os seus projetos. Amém, Osni, muito obrigado.